cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Durante todo o mês de março, na comunidade Apóstolo Pedro, ouviremos sobre o amor ilimitado de Deus. É um dos legados de Cristo e o ponto principal do Evangelho. Nosso Deus é um Deus amoroso. No dia 25, amor que leva a amar. Tem uma frase do Eugene Peterson, e o Rafa usou a Bíblia Mensagem antes, e essa frase dele é da introdução do livro de Oséias, do profeta Oséias, onde o Peterson diz assim: vivemos num mundo inundado de histórias de amor, a maioria delas mentirosas. Não são histórias de amor coisa nenhuma, são apenas relatos de luxúria, de fantasias sexuais e de dominação. Desde o berço somos nutridos com mentiras a respeito do amor. Já seria ruim se prejudicassem apenas os nossos relacionamentos entre homem e mulher, pais e filhos, amigos, mas prejudicam também os relacionamentos com Deus. Parece que essa palavra amor foi banalizada. A gente tem talvez algumas outras palavras que no nosso tempo não expressam mais aquilo que de fato elas são. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de família hoje, será que ainda a gente está dizendo a mesma coisa que a palavra família dizia 40 anos atrás? Tem coisas que pelo uso como sinônimo de outras vão perdendo o seu valor como um referencial, como algo absoluto. E talvez nesse sentido a gente tenha que concordar com o Peterson. A gente vive uma época onde nós conhecemos muitas histórias de amor. Se a gente ouvir algumas rádios por aí, não vou falar de novo das músicas sertanejas. Parece que amor para uns é uma coisa, para outros é outra muito diferente. No nosso imaginário, quando nós ouvimos a palavra amor, surgem imagens que são muito diferentes dependendo de onde nós crescemos, de como nós vivemos. E de repente tudo isso embaralha, faz com que a gente não perceba, não entenda, não reconheça, não se renda a esse amor do qual nós temos ouvido nas últimas semanas, do qual Jesus é a encarnação. Jesus é o amor de Deus se tornando carne, vivendo entre nós e nos chamando para um relacionamento com Ele. Mas a gente já pensou amor agora como um monte de outras coisas e a gente não percebe que esse amor que vem sendo revelado para o ser humano desde a criação requer, espera, clama por uma resposta que é tua e é minha, que é individual, e que se não for dada, nós estamos tratando esse amor revelado em Jesus com o mesmo desdém que as músicas sertanejas falam da relação homem e mulher. Interpretamos essa palavra de uma maneira equivocada. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu não falei para o Rafa que eu ia usar esse texto, e ele me furou. Ele furou a fila nessa história, porque eu ia botar esse texto e ia perguntar se vocês sabiam de onde ele vinha. E aí o Rafa faz a saudação com o texto de 1 João 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se tem uma única possibilidade de nós darmos uma resposta a esse amor de Deus, é porque nós de fato percebemos quanto Ele nos amou primeiro. Se tem uma mínima chance de nós, de alguma maneira, reagirmos positivamente a isso que Deus fez, é porque Ele amou primeiro e a gente percebeu isso. O contrário talvez também seja verdade. Nós não amamos porque nós não percebemos o que Deus tem feito por nós.
seja por uma interpretação, pelo nosso imaginário equivocado a respeito da palavra amor, seja por qualquer outra circunstância, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso texto de hoje à noite, se você trouxe sua Bíblia, é do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Evangelho de Lucas 7, 36 a 50. Lucas escreve assim, versículo 36, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu-o com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, disse a si mesmo, pensou e não falou: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Versículo 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários. Denário é a moeda por um dia de trabalho. O outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou-os com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até os pecados perdoa? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Se você puder e quiser ler o contexto do nosso texto hoje à noite, quando você chegar na sua casa, ou se você quiser fazer dele talvez o texto que te acompanha durante essa semana, os versículos iniciais vão fazendo relatos a respeito de coisas que Jesus foi fazendo. Início do capítulo 7, Jesus cura um servo de um centurião, depois ele ressuscita o filho de uma viúva, e assim vai. Jesus tem a sua fama sendo cada vez mais espalhada por onde ele passa. E por isso o nosso texto diz, quando ele entra na casa, esta mulher fica sabendo, e ela não tem dúvidas de que é lá que ela tem que estar. Jesus está na casa de pecadores. Jesus entra na casa de um fariseu chamado Simão. Fariseus, eles eram um grupo religioso que são aqueles com quem Jesus tem os embates mais severos. Por uma razão muito simples, eles eram conhecidos pela sua rigidez no cumprimento da lei, a lei do Antigo Testamento. Eles cumpriam as coisas, mas de uma forma tão mecânica, tão rígida, que fazia com que essa história de amor, de resposta de amor, isso era algo que passava muito longe do imaginário deles.
talvez se a gente lembra um pouquinho do Antigo Testamento, a relação do povo de Deus com Deus no Antigo Testamento, a maioria das vezes é uma resposta de obediência. E talvez a gente também tenha que dizer, amor e obediência andam juntos. O Antigo Testamento não tem muito essa história de uma resposta de amor, embora Deus se apresente como aquele que ama. Mas a resposta do povo não era apenas um sentimento, era obediência, era cumprir aquilo que Deus queria, aquilo que Deus determinava. Nesse aspecto, os fariseus não estavam tão errados. Eles cumpriam a lei. O problema é que eles tinham uma mão muito mais pesada para os outros. Para nós os fariseus, a lei ela tem que ser cumprida. Mas para os outros a mão pesa um pouquinho mais. Eles cobravam dos outros algumas coisas que não era tão fácil para eles viver também. Em geral, eles viviam uma religiosidade de fachada, de aparência. Aquela máscarazinha que a gente coloca quando a gente vai para o culto. No culto a gente reúne aqui só gente que é muito espiritual. Só gente que faz todos os dias tudo aquilo que Deus deseja. Não é assim? A palavra nos diz que não é assim. Embora no comparativo talvez uns com os outros, a gente possa dizer, eu nunca matei ninguém, eu nunca assaltei, mas tem tantas outras coisas que a palavra diz que é pecado, que eu e você fazemos. Pecadores somos todos nós. A religiosidade de fachada, de aparência, era o grande problema dos fariseus. Jesus chega a dizer que eles são cegos, guiando outros cegos, Mateus capítulo 15. A segunda coisa do nosso texto é que Jesus, estando nessa casa, comendo com pecadores, ele não perde, ele não deixa de saber tudo o que está acontecendo ali. E em alguns textos nós percebemos isso, que as pessoas não chegam nem a falar. Jesus conhece os pensamentos, e eu já disse isso outra vez, que isso me assusta tanto, isso coloca medo em mim. Porque eu posso chegar aqui muito facilmente diante de vocês, suar bastante porque está quente, mas a máscara não cai. Agora Jesus sabe tudo o que está passando no meu coração, na minha mente. Jesus conhece as pessoas. A situação ela é incomum. Durante a refeição, essa mulher se aproxima e Jesus em nenhum momento censura ela. Jesus não manda parar, Jesus não diz que ela é inconveniente. Simão também não tem coragem para isso, e a gente não sabe por que o texto não diz isso. Mas a mulher vai fazendo aquilo que Simão deveria ter feito, que era ter lavado os pés, ter um escravo geralmente na casa, tinha só para essa função, para lavar os pés dos convidados, para perfumar os seus cabelos. Eles eram saudados, os judeus ainda hoje, Paulo fala disso em Romanos, do ósculo santo, eles se saudavam com um beijo na face. Simão não fez nada disso, e agora essa mulher está fazendo, e Simão está pensando, poxa vida, será que eu me enganei? Será que esse Jesus que curou, que ressuscitou, será que esse Jesus que multidões seguem, não é apenas mais um farsante que está aparecendo por aí? E Jesus sabe disso. E agora Jesus traz luz para cima dessa situação. Eu acho isso também interessante. Quando a gente está perto de Jesus, quando a gente começa uma caminhada de intimidade com Ele, o risco da gente começar a descobrir coisas da nossa vida que não agradam a Deus é muito maior do que quando a gente está longe. Por uma simples razão. Qualquer objeto que é exposto à luz faz com que os seus defeitos se tornem mais visíveis. Jesus coloca luz sobre aquela situação. E a história que ele conta não é por causa da mulher. É por causa do Simão, do fariseu, que já está pronto a apontar todos os dedos para aquela mulher. E Jesus conta uma história.
Fariseus ou pecadores? Quem nós somos nessa história? A história de Jesus fala de alguém que tem uma dívida que não pode ser paga. 500 dias de trabalho seguramente seria alguém que seria vendido no mercado de escravos. 500 dias de trabalho para nós é pesado, não é? A gente reclama todo ano dos nossos impostos, né? Que dependendo quem está falando de quantos dias de trabalho eles nos tiram, não vou falar roubam, nos tiram, a gente grita. Nossos impostos custam talvez 40, 50 dias de trabalho. A dívida do segundo, ele devia 1 ano e meio. Como seria a tua vida se você, por alguma razão, tivesse que trabalhar 1 ano e meio sem botar a mão nesse dinheiro nunca? Como seria? E Jesus conta essa história que tem dívidas de tamanhos muito distintos. E ele diz, e agora, Simão? Quem ama mais? Óbvio, Simão usa o senso comum, assim como eu e você faríamos. Claro que ama mais quem tem mais noção da sua dívida. Fariseus ou pecadores? O fariseu não reconhece a sua dívida. A mulher pecadora o faz. Talvez a gente também não tenha noção do tamanho da dívida que pesava contra nós. E aí o Novo Testamento vai falar muito disso, Colossenses 2, versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer que o escrito de dívida que nos era contrário foi cancelado, sendo pregado na cruz. A gente vai ouvir que Jesus veio para salvar e buscar e salvar o pecador. A gente vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que ele é o pior dos pecadores. E nós, fariseus ou pecadores? A história termina e Simão conclui que ela amou mais. Eu não tenho dúvida que ele sabe que Jesus está falando a respeito daquela situação e que ela envolve a vida dele. E Jesus encerra a história depois que Simão diz, claro que quem tem mais pecados vai amar mais, dizendo para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados. Jesus anuncia perdão de pecados e as pessoas que estão ouvindo, que viram a mulher, que ouviram a história, estão se perguntando, quem é esse que tira pecados? Quem é esse que pode dizer está perdoado? A palavra que Lucas usa, e a maioria das vezes é a palavra do Novo Testamento, para falar de perdão, afime no grego, quer dizer que algo foi jogado fora, algo foi descartado, foi enviado para outro lugar. E agora eles ouvindo isso ficam perguntando para quem? Quem pode? E de repente a multidão que ouviu da história do batismo de Jesus poderia lembrar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente ouve tantas coisas que a gente também não lembra na hora que precisa, certo? Jesus toma sobre si os pecados. E isso nenhum de nós pode fazer. Nenhum de nós, por melhores que sejam as nossas intenções, quando a gente coloca na balança aquilo que a gente fez, daquilo que a gente não fez, a balança pesa contra nós, e ainda que pesasse positivamente a nosso favor, não resolveria. Jesus é quem pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Amor que nos leva a amar. Eu creio que intelectualmente nós não temos mais dúvidas a respeito do amor de Deus por nós. Quem nos acompanhou então nessas 4 semanas, mais ainda, nós não temos dúvida de que desde o começo Deus ama a sua criação, que Deus vai cercando de cuidado a sua criação, aquilo que Ele diz, do qual Ele diz ficou muito bom. A pergunta é, se nós entendemos que esse amor também deve nos levar a amar. Aparentemente, Simão e a mulher, na mesma situação, diante do mesmo Jesus,
não entenderam como deveriam proceder depois disso. A gente não tem o relato do que acontece com o Simão. Também não tem o relato do que a mulher vai fazer depois. Mas a palavra que ela ouve é resposta de Jesus a esse amor que ela já demonstrou. Como ela ouviu falar de Jesus, quais as histórias que ela conhecia, se ela conhecia o Antigo Testamento. Isso nada nos é revelado, mas ela sabe que na casa daquele fariseu, que vai apontar o dedo para ela, tem alguma coisa diferente do que ela jamais experimentou. Sabendo quem é o amor, ela ama. Tem alguns personagens bíblicos que sempre mexem mais com a gente, certo? A gente lê algumas histórias e parece que elas foram escritas olhando para a nossa vida. Esse texto, ele sempre me incomodou bastante, por uma razão. Na minha caminhada de fé, tinham pessoas que questionavam minha vida, não com palavras, mas com as suas atitudes. Eu não vou citar nomes, porque como a gente coloca na rede, pode ser que essas pessoas assistam isso depois. Mas algumas das pessoas com as quais eu convivi na caminhada de fé, eu me converti com 16 anos, 15 para 16 anos, vinha de uma família luterana, que não era frequente na comunidade. Eu lembro dos cultos de Natal e não lembro de outros momentos onde a gente ia para o culto. Mas a minha conversão acontece, eu vou caminhando, alguns momentos de baixa, outros de alta, mas numa caminhada de fé regular. E de repente, em algumas coisas que a gente foi fazendo com o grupo de jovens, começou a surtir resultado e pessoas vão se convertendo. E gente, de repente, que estava há menos tempo na caminhada de fé do que eu, começava a trazer gente e conseguia evangelizar pessoas. E eu dizia, poxa vida, Jesus tem razão. Quem tem mais pecados, ama mais. Eu não tinha muitos pecados, afinal de contas, eu sempre fui luterano. E de repente esse texto começa a me incomodar mais, e ele cair na pregação agora também foi muito legal. Como é que a gente lida quando a gente descobre o amor de Deus por nós? O que a gente faz com isso? Evangelização nunca foi algo muito fácil para mim. Estou falando agora de evangelização 1 a 1, de parar alguém na rua, de chegar perto dos amigos que eu tinha. Mas eu tinha outras virtudes que revelavam o amor que eu tinha por Deus. E quando eu vou pensando nessas coisas, já um tempo atrás, não foi agora por causa da pregação, quando eu tomei conhecimento de um livro de um autor chamado Gary Chapman, que os casais estão estudando, chamado As 5 Linguagens do Amor. Quem conhece esse livro? Quem já leu, quem já estudou ele com a esposa? Ixi, diminuíram algumas mãos. O Gary Chapman é pastor e psicólogo, trabalha com aconselhamento, e ele diz que no consultório dele as pessoas que foram passando demonstravam o seu amor, o amor pelos outros, de 5 maneiras que geralmente apareciam ali. Ele fala de toque físico, ele fala de palavras de afirmação, ele fala de tempo de qualidade, ele fala de atos de serviço, e ele fala de presentes. Lendo essa história, conhecendo o que o Chapman fala, a minha impressão é que a mulher tem uma maneira de amar que é diferente da minha. Talvez seja diferente da tua. Eu jamais, mesmo sendo Jesus, mesmo se eu ainda tivesse cabelos, eu jamais faria isso dessa maneira. Eu não me colocaria aos pés de Jesus. Chorar também é algo que eu não faço com muita frequência. Só em Grenais, quando o Grêmio ganha. Não é. Edita depois, Felipe. Eu não faria como a mulher fez. E antigamente, então, quando eu li esse texto, a dedução óbvia era: eu não amo Jesus. Eu não faço o que a mulher fazia, eu não faço o que os meus amigos que têm muito mais pecados, tinham muito mais pecados do que eu para serem perdoados. Então eu não amo Jesus.
O amor nos leva a amar. O amor sempre exige de nós uma resposta. Nós amamos alguém e nós esperamos que a pessoa note isso. Lembra de quando você conquistou ou foi conquistado? Não bastou você se declarar. Não bastou você dizer. Não bastou você encher a outra pessoa de presentes. Dependendo de qual é a tua linguagem de amor. Não bastou oferecer carona. Precisava de uma resposta da outra pessoa. Toda a iniciativa daquele que ama é carregado de uma expectativa, de uma resposta favorável. A mensagem, o elogio, o presente, a carona, tudo isso é feito porque aquele que ama espera que a outra pessoa reconheça e diga algo de volta. E de repente tem respostas que são silenciosas. O desdém é a resposta que geralmente se dá nessa situação quando as pessoas são próximas. Dois amigos, começa agora um deles presentear o outro e a segunda pessoa diz, deu problema aí. E ela começa a se retrair, tratar com desdém. A gente entende essas coisas na relação de amor entre duas pessoas, mas a gente não consegue fazer a ponte disso para o nosso relacionamento com Deus. Possivelmente muitos de nós não reagiriam como a mulher reagiu, diante da notícia de que Jesus está lá. Isso não quer dizer que você não tenha que reagir à notícia mais importante de todos os tempos. Jesus morre na cruz em nosso lugar. E isso pede de nós uma resposta. E aí alguns de nós vão dizer, a minha resposta de amor é passar bastante tempo em oração. Outros vão dizer, a minha resposta de amor é a generosidade. E além da contribuição do dízimo que a comunidade administra, eu vou investir os meus recursos no reino. A tentativa é de expressar amor, que não precisa ser igual a dessa mulher, mas alguma resposta de amor, o amor exige de nós. Toda iniciativa daquele que ama é carregado de uma expectativa, de uma resposta favorável. A maioria das pessoas, diante do amor que Deus revela na cruz, simplesmente fazem de conta que não é com elas. Recebem o presente, querem as bênçãos, querem a proteção, mas na hora de assumir um compromisso, vão deixando de lado. O amor que leva a amar. Eu não sei como você reage a esse texto, ou como você reage à ideia de que o amor precisa resposta. Eu não sei quais são as razões, quais são as desculpas que você está apresentando. Mas diante do que Jesus fez na cruz, alguma resposta de cada um de nós precisa ser dada, que pode ir da indiferença a uma rendição total. Meu convite, o meu desejo é que assim como essa história nos mostrou, sabendo quem Jesus é e o que Ele fez por nós, a gente reaja, expressando o nosso amor. As formas de expressar isso podem ser muito distintas. Pode ser com o louvor, o elogio, pode ser com a generosidade, pode ser com o empenho na evangelização, mas alguma resposta precisa ser dada.